Então, boa noite a todos. Então, pessoal, vamos lá, né? Mais uma etapa do curso. Agora vamos para o C de termodinâmica. De certa forma, pessoal, é um pouco da física, né? O fenômeno aí da refrigeração, né? Como é que ela ocorre ali fisicamente, né? Eu vou falar para vocês. Nós não vamos aprofundar nessa parte científica ali, mas acho que para ter uma noção, vamos ver assim, como a mágica acontece de fato, né? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal. Deixa eu só mudar um negócio aqui rapidinho. É, Então, beleza, pessoal. O curso de vocês, né? Ele é formado. bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui, colocar no lugar correto. Então, turma, compartilhando a tela. A gente então tá no C8, termodinâmica. Ela é bem rápida, pessoal, é 15 dias aí, vai do dia 2 até o dia 17. Então ela tem uma atividade só, vou falar sobre ela aí hoje. E a gente tem duas web aulas aí, uma hoje e a outra no dia 12. Pessoal, eu não costumo colocar as datas das aulas presenciais, mas de qualquer forma, tá conforme o cronograma. Se tiver alguma alteração, pessoal, é o pessoal da escola, viu? Aqui eu tô pegando cronograma aqueles, né, que é acordado entre nós aqui, na parte AD e a parte presencial, certo? Bom, pessoal, então a turma A vai ter essa aula dia 7, a outra turma, a turma B, vai ser dia 14, certo? Então aqui eu tô na sala da turma A. Vamos lá, pessoal, vamos então falar aí sobre nossa situação de aprendizagem, um pouco aí do que a gente vai ver aí, né? É, Então é o nome, pessoal, máquina de Carnot em foco, né? Então, ó, bem, posso te ajudá-lo. Então, como vocês sabem, somos uma empresa especializada em desenvolvimento de climatizadores. Em razão disso, estamos realizando um estudo para saber os dados teóricos de uma máquina de Carnot que opera entre dois reservatórios de 320 Kelvin e 260 Kelvin, respectivamente. Então, o objetivo do estudo desses dados é verificar se em um ciclo termodinâmico reversível é possível, então, converter todo o calor adicionado em trabalho útil para atingir a eficiência térmica de 100%. Então, para obtermos um relatório com essas informações, queremos contratar sua empresa. Uma informação obtida com a fabricante é que a máquina absorve 500 joules de calor no reservatório quente. Ok, vou repassar as informações para o meu técnico de refrigeração e climatização. Então, você foi escolhido para desenvolver um relatório para a empresa Climatização SA, para que você possa iniciar seus trabalhos ou te encaminhar todas as informações necessárias. Então aqui, pessoal, vocês vão responder esses questionamentos. Ó. Que trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo que ela pode oferecer operando sobre essas condições, né? Se a mesma máquina, trabalhando ao contrário, funcionando como refrigerador entre os mesmos dois reservatórios, quanto trabalho deve ser fornecido para retirar 1.000 joules de calor do reservatório frio? Qual a eficiência da mesma máquina operando nas duas formas, ou seja, operando no ciclo descrito, absorvendo calor da fonte quente e fornecendo trabalho, e no ciclo inverso, absorvendo calor do ciclo frio, tendo que para isso receber trabalho? E a empresa contratante solicita um desenho esquemático da máquina operando os dois ciclos. Então, aqui, pessoal, eu vou dar o passo a passo para vocês. Parece um pouquinho complicado aqui, mas não é nada de um bicho de sete cabeças. Então, antes de iniciar, pessoal, eu só pegar meu material rapidinho aqui. Fazendo então, batendo um papo aí, pessoal. O- uma máquina térmica, né, que opera ciclo de potência. Então vamos por aquilo que a gente conhece, um motor, né? Um motor seja de uma moto, de um carro, caminhão, tanto faz se é gasolina, diesel.
como é que é um ciclo de potência? O que que o motor faz? O motor, ele precisa de uma fonte de calor, né? Então, o que que é essa fonte de calor? Eu preciso. Então, o que que é um motor a gasolina? Então, eu preciso de ar, combustível e uma centelha, né? Uma fagulha. Então, na presença de ar, combustível, uma centelha, eu gero uma explosão. Então, o que que é essa explosão? É uma energia térmica. Então, essa explosão, ela vai gerar um calor, esse calor vai expandir um cilindro, né, um pistão. Então, esse pistão vai pegar uma energia química ali, térmica, ela vai converter em energia mecânica, em trabalho útil. Então, para que que serve a explosão ali? Para gerar um virabrequim, esse virabrequim, então, vai lá, né, já estou simplificando, e vai lá para as rodas. Então, seja, o calor gera um trabalho útil. E esse calor, né, nem todo calor ali que é gerado vira trabalho. Ele é desperdiçado de alguma forma. Então, uma parte desse calor vira trabalho e a outra vai para fora. Não é, então, um trabalho útil. Então, uma parte do calor gerado vira trabalho. Então, vamos dizer assim, isso ocorre de uma forma espontânea. Agora, se eu trabalhar no sentido reverso, ou seja, se eu aplicar um trabalho para poder retirar calor de um sistema, que é o nosso sistema de refrigeração. Bom, e como é que ocorre esse sistema? Como é que ocorre essa ingestão, essa inserção de trabalho? No compressor. O que o compressor faz? O compressor não comprime o meu fluido refrigerante, para ele ir lá no condensador, retirar calor, depois no evaporador e retirar o calor, né? Absorver o calor do ambiente para climatizar ele, né? Então, através do trabalho que eu injeto no compressor, ele faz o sentido inverso, ou seja, a partir de uma injeção de trabalho, eu gero calor, ou seja, eu retiro calor, eu faço retirada de calor. Por quê? Porque termodinamicamente, pessoal, isso não é possível. Então, eu vou falar, né, do início aí da termodinâmica como um todo. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui o material e a gente. Vamos lá. Por que ele decide usar esse tipo de desenho? Em si, pesquisar e realmente conhecer o sistema, né? Isométrico. Beleza, e a chave Não, peraí, pessoal, deixa eu só dar uma olhada, ver se. Então, pessoal, dentro dessa aba de conteúdo, Deixa eu só dar uma olhada. Então, esse aqui. é a parte do. Bom, pessoal, então deixa eu iniciar aqui. Então, pessoal, vamos iniciar. Então, antes de a gente entender toda essa parte é, da, da SAP, a gente tem que entender, então, alguns conceitos termodinâmicos. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver é a chamada lei dos gases. Então, a termodinâmica, pessoal, ela está fundamentada na primeira e na segunda lei da termodinâmica. Essas leis, pessoal, ela não tem prova do ponto de vista matemático, então não foi provada matematicamente, mas foi feito de forma empírica, né, através de experimentos, e é fundamentado, né, na ausência de experimentos contrários, né, que contradizem o que foi feito até então. Então, todo o conhecimento que eu tenho, gente, até hoje na termodinâmica, pessoal, disso ainda não teve alguém que conseguiu quebrar ela, né? Então, ela, vamos dizer assim, por isso que não precisou dela ser provada matematicamente igual outras leis aí que a gente vê da física e de outras áreas de matemática, por exemplo. Então, sobre a termodinâmica, pessoal, ela é relativamente recente, né? Porque ela nasceu no século XIX, né? Ou seja, lá no advento da primeira revolução industrial. Porque com o advento da máquina a vapor, o pessoal queria então medir essas máquinas, o seu desempenho. Qual que era a eficiência dessa máquina, né?
Então, injetava ali um vapor, esse vapor me dava um trabalho útil. Qual que é a eficiência? Quanto de vapor eu preciso e quanto de trabalho esse vapor me fornece? Então, eles queriam obter essa relação de eficiência, né? Então esse objetivo de escrever e avaliar máquinas é até hoje, né, pessoal? Você vê com a máquina a vapor, depois veio com a máquina a combustão, lá em 1890 você vê que o motor a combustão persiste até hoje. Quantos anos, né? Quantos séculos tem o motor a combustão, né? E você vê que a evolução hoje é constante. Então você vê máquinas hoje extremamente eficientes, né? Que precisa de um mínimo ali de uma fonte de calor para dar o máximo de eficiência, me dar o máximo de trabalho útil. Então, dentro da lei dos gases, pessoal, por exemplo, o gás, né, qual que é as suas principais características? É a compressibilidade, né? Então, você pode comprimir ele, né? Comprimir e expandir, né? Diferentes formas, né? Então, ele pode sofrer uma grande compressão, né? Num espaço de volume muito pequeno, assim como ele pode expandir também para grandes volumes. Então, ele pode sofrer grandes variações, né? E tanto há grandes variações como pequenas variações de volume, né? E quando ele é submetido a certa temperatura e pressão, né? Então, pessoal, a característica de um gás, então, quando é tratado do seu estado físico, a gente considera três grandezas: o volume, a pressão e a temperatura, né? Então, você considera essa tríade aí, que é volume, pressão, temperatura. Bom, então, pessoal, no sistema de refrigeração, né, os fluidos estão sujeitos a variações de volume, pressão e temperatura, então alterando assim seu estado físico e proporcionando as variações de energia. Então, o que que acontece termodinamicamente, por exemplo, com o fluido refrigerante? O fluido refrigerante, pessoal, ele vai orbitar oscilar entre vapor e líquido. Então, em um primeiro momento, ele passa no compressor como vapor. Depois ele passa no condensador, muda de vapor para líquido, e quando ele vai para o evaporador, ele passa de líquido para vapor. Ou seja, ele está tendo variação de estado físico e de pressão. Quando ele passa. Oi, queria falar alguma coisa, José? Então, quando ele está no compressor, ele aumenta a pressão. Quando ele passa no evaporador, ele diminui a pressão. Então, ele está variando de pressão, temperatura, né? E com isso ele está tendo essas oscilações de estado físico, né? E na lei dos gases, pessoal, a gente tem nas variáveis de estado, dependendo da sua constância, a gente tem uma transformação. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma transformação de pressão e temperatura com volume constante, eu tenho uma transformação isocórica. Quando eu tenho variação de volume e temperatura e a pressão constante, eu tenho uma transformação isobárica. E quando eu tenho uma transformação com volume e pressão variável e temperatura constante, quer dizer que eu tenho uma transformação isotérmica. Então, com isso, pessoal, eu formulo essa tríade, que é PVT, ou senão o povo votou PVT, né, quando a gente via lá no ensino médio. Então, por exemplo, na transformação isocórica, que é com volume constante, eu mantenho, né? Eu mantenho o volume. O meu volume é o mesmo, vai variar então temperatura e pressão. Então aqui, ó, independente se aumentar ou diminuir a temperatura, o volume é o mesmo, né? Então, se aumentar a temperatura, posso diminuir a pressão ou o contrário, né? Então vai variar somente pressão e temperatura nesse caso. Na transformação isocórica, pessoal, né? Opa, aqui eu tenho a mesma. Na transformação isobárica, né? Então, na isobárica, a pressão é a mesma, né? Então, vou variar agora temperatura e volume, né? Então, a pressão independente aqui vai ser a mesma, vou variar temperatura e volume. A pressão é a mesma, né? E na transformação isotérmica, pessoal, a temperatura é mantida. Então, a temperatura vai permanecer constante, que vai variar é o volume e a pressão, né? Então, vai ter a variação aqui de pressão e volume, a temperatura constante, né?
Então, pessoal, essa lei dos gases, ela é considerada quando o gás é ideal, né? A gente sabe que o gás, o que que é um gás ideal? Na verdade, não existe, né? A gente faz isso para poder aproximar uma modelagem para simplificação de cálculo. Então, o que que é um gás ideal? Ele é um gás hipotético cujas moléculas ela não vai ter um volume próprio. Então, do ponto de vista micromolecular, ela não tem um volume próprio, ela não sofre mudança de fase, ou seja, ela sempre continua na fase gasosa. Só que a gente sabe que não é assim na prática, né? Os gases, cada um tem suas características, elas vão mudar de fase. Mas aqui é só, como eu falei, para efeito de simplificação de cálculo. Então, pessoal, segundo essa lei, uma massa de gás inicialmente definida pelas variáveis de estado P1, V1 e T1, ao sofrer uma transformação, ela passa a ter as variáveis de estado P2, V2 e T2, que caracteriza então o estado final do gás, né? Então, quando eu falo de um gás perfeito, ela vai mudar de um estado para o outro, então ela vai ter uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. Quando ela passa por uma transformação, ela vai ter então uma outra pressão, um outro volume e uma outra temperatura. Por isso que tem essa relação de igualdade, né? Então, o estado inicial é igual ao estado anterior. Então, se eu tenho variação aqui, vou ter variação do outro lado, né? Então, eu consigo achar essas variáveis por essa relação, porque ela é constante. Ah, bom, pessoal, aqui estão só uns exercícios aqui. Tiver mais tempo a gente faz. Vou continuando aqui. Professor, Bom, boa noite. pode falar, Cristóvão. Ô, professor, essa você já está no portal não, na aula. Sim, sim, já está lá na plataforma. Ah, obrigado, no meu não está não, só está o comandos elétricos. Só tá com uma delete, sua turma é a 2, é a A ou a B? A minha B. É a B? Bom, mas ela tá normal. Tá, inclusive, tô nas duas turmas, ó. Tô na. Eu tentei aqui abrir aqui e não está não. Deixa eu só ver. Eu não sei se eu também corrigiu a SAP 2. Uai. Ah, meu Deus. Vamos colocar o pessoal aqui. Deixa eu ver a turma 2. Pera aí, deixa eu ver aqui, pessoal. Ok. Ok, professor. Certinho? É, porque o pessoal não tá aqui. Entre aí, tá Já vou liberado já, falar, mano. pessoal, acho que a turma B não tá. Eu vou pedir para inserir. Amanhã eu já peço para inserir. Certinho? Não, mas a turma dele aí tá liberado. Que eu entrei agora, tá liberado lá. Liberado? É, porque Tá. eles vão colocando lá, pessoal, vai importando a turma, mas até amanhã eu acho que tá todo mundo lá, tá normalizado, viu? Mas não se preocupa não, pessoal, tá, tem coisa aqui, a gente dá um jeito, então não fiquem Tá certo, professor. preocupados com relação a isso. Certinho, Obrigado. Cristóvão? Agora que eu fui ver aqui, desculpa aí, pessoal, eu não tinha visto que o Ô, pessoal não professor, tava... Sim, o senhor pode falar. também corrigiu, não, não foi a SAP 2 não, não foi? Que Ah, ficou uma minha bom, pendente. acho que comandos elétricos, pessoal, eu vou dando. De qualquer forma, eu sempre vou atualizando as correções, mas eu creio que eu corrigi as três. Eu lembro que eu esqueci de corrigir a terceira atividade. Aí eu atualizei de todo mundo. Mas eu vou Que na olhar de minha, novo, vou ver os demais aí. que na minha não tá não, corrigido não. Daí eu Tá, vou. Então, boa sorte. até amanhã eu deixo tudo atualizado, viu, pessoal? Tá certo, professor. É, é, Muito obrigado. Qualquer coisa aí, pessoal, deixa atualizado aí. Vamos avisando de qualquer forma. Eu sempre tô dando atualizado, independente aí, eu tô sempre olhando. Eu termino de corrigir, depois eu olho de novo, né? Que o pessoal vai entrando aí e vai inserir na tarefa. Bom, pessoal, continuando aqui, então o que que é energia interna? A energia interna, pessoal, é energia com a capacidade de realizar trabalho, né? Ou seja, toda energia que uma substância tem para realizar trabalho. Então, por exemplo, um vapor, uma explosão, né? Então, por exemplo, é o valor de energia, um valor energético de uma substância. Então, por exemplo, qual que é o valor energético da gasolina? Qual que é o valor energético do diesel? Do biodiesel, né? Então, o que que hoje está se fazendo?
alternativa aos combustíveis fósseis porque eles são poluentes. Então a gente tem o etanol, aí tem as baterias, tem os carros movidos a hidrogênio. Então a gente precisa de novas formas, né? Por exemplo, substância. Substância precisa ter um poder de energia interna. Com relação à refrigeração, pessoal, a gente mede pelos fluidos refrigerantes. Então, qual que é o poder frigorífico de um determinado fluido refrigerante? Então, a gente sabe que dentre os fluidos refrigerantes, o disparado melhor é a amônia. A gente sabe, tem as características, as vantagens e desvantagens, né? Então, tem os outros gases também. Então, a gente, né, vai vendo aí qual que é tem a sua melhor energia interna, por exemplo, para efeito frigorífico, para refrigerar um ambiente. Bom, e a quantidade de energia requerida para executar um determinado tipo de trabalho, pessoal, é sempre igual à quantidade de trabalho realizado, ou seja, aqui considera que eu não tenho perdas. A gente sabe que isso aí não corresponde, claro, à realidade, né, ao real, né? Então, a quantidade de energia que um corpo possui é sempre a quantidade de trabalho que ele pode realizar. Só que nem todas as energias, pessoal, elas são de origem térmicas, né? Então, um sistema termodinâmico ele vai envolver três formas de energia. Então, energia relacionada à velocidade ou energia cinética, com a posição em relação ao plano de referência, né? Ou seja, de potencial e a temperatura. Então, são três tipos de formas de energia. Bom, então, pessoal, o que vem ser energia térmica? Então, quando você fornece energia térmica a um corpo, ou seja, o que é fornecer energia térmica a um corpo? Você vai aquecer esse corpo. Então, o que você vai provocar nele? Variação de energia interna. Então, ele vai estar de um ponto tal a outro ponto, no momento que você injetou energia. Então, os princípios da termodinâmica, pessoal, está fundamentado nessa variação de energia. Então, a energia total de um sistema, ela é composta de duas parcelas, a energia externa, né, que vem de fora, e a energia interna, que é vamos dizer assim, micromolecular das moléculas ali que o compõem, né? Da agitação, né? Do grau de agitação das moléculas. Então, como eu falei, a energia externa, pessoal, ela é considerada como meio exterior. Então, a gente vai falar de energia cinética, de velocidade, e energia potencial. Pode ser gravitacional, pode ser energia mecânica, elástica, enfim, as energias externas. A interna, pessoal, é com condições intrínsecas, ou seja, é dentro do corpo, do próprio corpo ali, das moléculas, da composição molecular. Então, é com a agitação térmica das moléculas, né? E as moléculas de um material qualquer, pessoal, elas podem possuir energia tanto potencial quanto cinética, né? Então, né, toda molécula tem um potencial energético ali. E essa energia interna total vai ser a soma dessas duas parcelas, da parte cinética e potencial interno. E então, pessoal, esses três autores eles afirmaram que não se mede diretamente, a gente não consegue medir diretamente a energia interna. Então, você não consegue medir, por exemplo, individualmente energia de uma molécula, até porque a gente sabe ali que são milhões de moléculas que formam aquele corpo, né? Então, o que a gente conhece? A variação da energia interna durante um processo termodinâmico. Então, a gente não consegue olhar internamente ali na sua origem, mas uma variação a gente consegue detectar isso, matematicamente falando. Bom, então, pessoal, com isso a gente consegue detectar, por exemplo, um trabalho na expansão de um gás ideal. Então, pessoal, quando executa trabalho mecânico, quando uma força atuando sobre um corpo movimentado a determinada distância. Então, esse é o conceito de trabalho, que é a força vezes a distância, né? Então, para você deslocar um corpo de uma determinada distância, você precisa de um trabalho. Esse trabalho é aquele dado em joules, né? Então, sempre que o material experimentar, por exemplo, uma mudança de volume, ou seja, aí a gente tem aquele exemplo clássico ali de um gás num êmbolo, né, de seringa ali. Então, se aquecer o gás, o que vai acontecer? Você vai aumentar a agitação ali da energia interna, as moléculas, o que vai acontecer? Ele vai expandir. Se não tiver nada obstruindo ali, ele expande de forma natural, vamos dizer ali, espontânea.
E se o volume diminui, ou seja, eu estou retirando energia daquela agitação ali, ou seja, eu estou diminuindo a agitação daquelas moléculas de gás, o que que ela tende? Elas tendem a ficar mais paradas e mais juntas, então elas vão diminuir. Ou seja, trabalho é efetuado sobre o material. Então, eu estou pegando. Então, assim que a gente entende o ciclo de potência e o ciclo de refrigeração, né? Então, quando você aumenta o trabalho, você está trabalho realizado pelo material. Então, o meu material está realizando trabalho. E quando diminui, eu estou injetando trabalho sobre esse material. Então, aí tem um exemplo, né, pessoal? Então, quando eu adiciono calor, né, tá vendo? Ele expande. Se eu estou tirando calor, então meu gás tende a diminuir de volume ali, de pressão. Bom, então, pessoal, o gás no compressor, então tudo aqui, pessoal, pode estar parecendo meio sem sentido, mas depois vocês vão começando a, né, a gente vai começando a dar as conexões aí. Então, por exemplo, um gás, quando ele vai entrar no compressor, ele é comprimido, ou seja, eu preciso injetar trabalho para ele ser comprimido, né, para ele aumentar a pressão e diminuir o volume. Então, a quantidade de energia igual à quantidade de trabalho vai ser cedida às moléculas do gás durante o processo de compressão. Então, ao mesmo tempo que eu aumento a pressão e diminuo o volume do meu ar, eu estou também aumentando a temperatura, né? Meu ar vai aumentando a temperatura por causa do atrito da pressão. Então, como é que a gente nota que isso é verdade, que aumenta a temperatura? Basta olhar o cabeçote ali, ó. O cabeçote onde é comprimido o ar, ó, geralmente, por que que tem essas aletas aqui? Para trocar calor, porque meu ar fica quente. Então, esquenta o cabeçote. Então, para não ter, eu preciso dessa aleta para trocar calor, né? Então, é verificado. Então, de fato, quando se comprime o ar, ele fica quente. Por isso que eu preciso do cabeçote resfriado, aletado aqui. Ou aletado para ser resfriado da ar ou resfriado da água. Eu preciso de um trocador de calor aqui de qualquer forma. Então, pessoal, quando eu faço um trabalho realizado no deslocamento do pistão, aqui a pressão constante, ou seja, tanto no estado inicial quanto no final, a pressão é a mesma. Então, a pressão é constante, vai variar o volume. Então, por exemplo, numa expansão, meu volume está aumentando, então a variação é positiva. Então, o trabalho é positivo. Então, como o trabalho ele é uma transferência de energia, ou seja, o gás ao se expandir, né, ou seja, ele está perdendo energia, vamos dizer assim, que estava com a energia mais junta, ele expande, mesmo ele recebendo energia sobre, por exemplo, a forma de calor. Já na compressão, né, quando eu estou comprimindo o gás, a variação é negativa. Então, meu trabalho realizado ele é negativo, né? Então, numa compressão, né, a variação de volume é negativa, então o trabalho realizado é negativo. Então, quando um gás é comprimido, ele está recebendo energia, certo, pessoal? Do meio exterior. Então, aí a gente tem um exemplo, pessoal. 5 bar, né, tem um recipiente com a pressão inicial de 5 bar e um volume de meio metro cúbico. Então, 5 bar, ele tem essa conversão de bar para Newton por metro cúbico. Então, aqui eu tenho a pressão vezes V2 menos V1, que é o volume 2 menos o volume 1, que vai dar 3,5 vezes 10 a 5 joules, ou seja, quase 350 mil joules de trabalho aí, né, que é um trabalho nesse exemplo dado aí. Bom, então, pessoal, a gente parte na primeira lei da termodinâmica, que diz o processo aí. Então, no processo sofrido por um gás, vou ter dois tipos de trocas energéticas com o meio exterior. Então, o calor trocado e o trabalho realizado. Então, por isso, pessoal, agora vai começar a fazer sentido o que a gente está vendo ali na SAP, que é a primeira lei da termodinâmica. Então, por exemplo, eu forneci um calor aqui, ó, ele vai ter uma variação de energia interna e realizar um trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela fala de lei de conservação da energia. Então, o calor efetivo transmitido é igual ao trabalho efetivo realizado para o sistema perfazendo um ciclo.
Ou seja, eu forneci, por exemplo, 20 joules de calor. Ele me gerou 3 joules de trabalho, então os outros 17 para conservar energia, né, para dar a soma zero, então a soma dos dois tem que dar igual à soma da fonte de calor. Então, logo, a variação de energia interna é 17 joules. Tudo aqui, pessoal, eu estou falando do ponto de vista ideal, né? Porque se a gente for ver, né, colocar ferro e fogo aqui, que a gente vai enxergar? Bom, estou injetando calor aqui, mas está perdendo calor por meio, estou perdendo calor por atrito, estou perdendo calor por um monte de coisa aqui. Então não vai ser rigorosamente igual, vai ter uma perda. Mas idealmente, pela primeira lei da termodinâmica, que é de conservação da energia, então todo calor gerado ele me gera um trabalho mais uma variação de energia interna. Então, como é dado aqui, ó. Então, por exemplo, a variação da energia interna é justamente o calor menos o trabalho. Tem a variação da energia interna. Lembra que eu falei que a energia interna a gente não consegue medir ela individualmente, mas eu consigo calcular a sua variação, justamente pela primeira lei da termodinâmica, entre a relação de calor fornecido e trabalho realizado. Bom, então, pessoal, da mesma forma, a gente pode voltar lá naquelas transformações que a gente viu nas leis dos gases, que são os processos isocórico, isobárico, isotérmico e adiabático. Então, o isocórico é aquele que vai ocorrer a volume constante. Então, nesse caso, o trabalho realizado é nulo. Por quê? Não tem variação de volume. Então, não tem trabalho realizado ali, né? Até porque ficou parado, o volume é o mesmo. Bom, então, sendo M a massa do gás e a variação de temperatura, então o calor é dado pelaquela fórmula, né, do calor sensível. Tá? A massa de gás vezes o calor específico do gás a volume constante, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura que foi sofrida ali. Então, ao receber calor isocoricamente, pessoal, o calor recebido ele vai apenas aumentar a temperatura. Então, só aumenta a temperatura, não tem variação de volume, então não vou ter trabalho realizado. Então, a variação de energia interna é igual ao calor fornecido, porque o trabalho é zero, não tem mudança. Você não vê o pistão deslocando, o volume é o mesmo. Bom, o outro processo que a gente tem, pessoal, é o isobárico. Então, ele vai ocorrer a pressão constante. Então, para esse processo a pressão constante, claro, lidando com gás ideal, o calor específico ele é constante. Então, aqui é o calor específico à pressão constante. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o a calor específico vezes a diferença de temperatura. Então, nesse caso, no processo isobárico, o volume V ele é diretamente proporcional à temperatura T. Então, numa expansão isobárica, o volume e a temperatura aumentam, né? Então, aumenta de forma proporcional. E vai haver também aumento da energia interna do gás, né? Então, quando tem expansão aí, né? E já na expansão ou transformação ou processo isotérmico é aquele que ocorre em temperatura constante. E como a temperatura não varia, então a variação de energia interna do gás é nula, correto? Então, ΔT é igual a zero, logo meu ΔU é igual a zero. Então, se meu ΔU é zero, o calor, todo o calor que é gerado vira trabalho. Então, ou seja, eu não perco esse calor para nenhum outro meio. Então, eu consigo converter, né? Se eu tivesse um processo isotérmico, a temperatura constante, então todo o calor que eu geraria viraria trabalho. Ou seja, a gente sabe que esses processos são ideais, né? Então, ocorre mesmo vamos dizer assim, na prática, né? Tenta-se fazer, né? Idealmente, mas a gente sabe que tem um desvio em relação ao ciclo ideal e ciclo teórico. A gente vai ver isso mais na frente. Então, nesse processo, pessoal, o gás ele sofre uma transformação adiabática, ou seja, não troca calor com o meio externo, ou seja, o calor é zero, não gera o calor aí. E além disso, a variação da energia interna é igual ao trabalho, só que com o sinal trocado, né? Então vai ser o menos tal aí.
só para a gente dar uma acelerada aí, pessoal, e falar um pouquinho da SAP. Então, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, é, ela apresenta um caráter estatístico, né? Então, aqui também da mesma forma, tudo feito de forma empírica. Então, ele estabelece que os sistemas evoluem espontaneamente segundo o sentido preferencial, tendendo para um estado de equilíbrio. Né? Então, de acordo com a segunda lei, as transformações naturais, a energia se degrada em forma de energia térmica. Então, o que que acontece, pessoal? Então, eu tenho dois corpos aqui, né? Então, eu tenho o corpo A e o corpo B. O corpo A, ele está com a temperatura maior do que a temperatura B. Então, pessoal, o calor, o que que é o calor? É energia térmica em trânsito. Então, quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, o corpo que está mais quente, ou seja, que ele está com maior energia interna, ele vai atender o quê? O calor passar do corpo A para o corpo B, de forma que o quê? Os dois vão trocar, o corpo mais quente vai passar o calor para o corpo mais frio até atingir a chamada equilíbrio térmico, que as duas vão ficar com a mesma temperatura. Por que isso? É o equilíbrio térmico. Isso ocorre de forma natural e espontânea, né? Então, sempre algo vai de algo mais quente para algo mais frio até atingir o equilíbrio térmico. Só que o inverso, pessoal, ele não é possível. Não tem como, por exemplo, algo mais frio ir para algo mais quente. Naturalmente, isso não ocorre. Então, é um processo que não ocorre espontaneamente. Para fazer isso, você vai precisar de gasto de energia. É o que mais ou menos ocorre na nosso ciclo de refrigeração. Não é, vamos dizer assim, um ciclo que ocorre de forma espontânea. Então, para isso, a gente precisa injetar energia, que é através do compressor, né? Que é os chamados processos reversíveis e irreversíveis, né? Então, pessoal, na própria lei da termodinâmica, a segunda lei, é impossível construir uma máquina, né? Ou seja ela ciclo de potência ou não, é, é impossível operar uma máquina, retirar o calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Então, é impossível eu pegar uma fonte de calor e convertê-la tudo em trabalho, ou seja, tem 100% de eficácia. Então, desde o advento da máquina até hoje, não se consegue, pessoal, é quase impossível. Por isso que é de forma empírica, o pessoal vai fazendo e vai detectando que é impossível ter uma máquina 100%. Para vocês terem uma ideia, da questão de poder calorífico, ainda é relativamente baixo. Por mais que os nossos motores tenham evoluído, para vocês terem uma noção, o diesel é o que tem o melhor aproveitamento energético, 50, próximo de 50%, ou seja, só 50% daquilo da energia que o diesel vai vira movimento, ou seja, muito impossível. A gasolina é menos ainda, a gasolina é 40 e poucos por cento, e o etanol é menos, o etanol é 35% dele vira energia. Então, assim, do ponto de vista de conversão de energia, é muito baixo. Então, por exemplo, na mobilidade, o pessoal entende na eletricidade. Bom, o motor elétrico, ele tem uma eficiência de 80%, de quase 90%, mas ainda não é 100%. Por quê? Porque a gente tem as perdas, por exemplo, por atrito, a gente não consegue, toda energia elétrica que é gerada que gera-se ali no motor, ela não é 100% para o movimento, ela vai ter perdas. Então a gente não consegue converter tudo energia para trabalho. Então, hoje ainda é impossível achar uma máquina com 100% de rendimento. Não acho, pessoal. Por mais que as tecnologias estejam avançadas, por mais que a gente esteja, vamos dizer assim, o pessoal correndo atrás de motores, de máquinas eficientes, mas ainda não se achou nenhuma máquina que seja 100% de eficiência. Na próxima aula, pessoal, eu vou falar desses processos reversíveis. Então, eu vou dar mais ou menos um exemplo do que é a SAP aqui, só para vocês não ficarem sem entender. Então, vamos lá, vamos entender aqui o que ele está pedindo. Ó, então aqui, ó,
Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui, ó, deixa eu abrir uma nova, Então, o que que ele pede, pessoal? Eles querem testar uma máquina de Carnot que opera entre dois reservatórios. Então a gente tem um reservatório aqui, 320. Aqui é 320 Kelvin, pessoal. E aqui, ó, é 260 Kelvin. O que que fala a máquina de Carnot, pessoal? A máquina de Carnot são dois tipos de fonte. Então aqui eu tenho a chamada fonte quente. Óleo geométrico, né? E aqui eu tenho a chamada fonte fria. Fonte fria. E o que que eles querem fazer aqui, ó? É verificar se um ciclo termodinâmico reversível é possível converter todo o calor adicionado em trabalho útil. Então, essa fonte de calor virá trabalho. A gente sabe que isso não é possível, pessoal. Então, aqui, ó, a gente já vai enxergar que não é. Bom, então vamos lá. Para obtermos relatórios, queremos contratar uma empresa. Então, uma informação obtida com o fabricante é que a máquina absorve 500 joules de calor no reservatório quente. Então, aqui, ó, uma parte desse calor, aqui, ó, 500 joules de trabalho. Beleza. No reservatório quente. Então, parte dele aqui vira 500 joules de trabalho. Bom, na máquina de Carnot, pessoal, o rendimento é dado por essa fórmula aqui, ó. Um minutinho, pessoal, deixa eu só achar um. Deixa eu achar minha colinha aqui, pessoal. Então, a gente tem a base, e tem as faces, né? Então, a face lateral esquerda, né? Onde eu estou com a minha seta aqui. Eu tenho a minha face superior, né? E eu tenho as arestas, né? Como eu comentei. Realmente são que delimitam o meu prisma. Os vértices que são os pontos aqui, né? Delimitadores desse prisma. E a gente tem, né? Aqui para entender a Terra, a definição dos eixos isométricos. Professor, Sim, pode falar. a tela não está compartilhada, não. Não, é o que eu estou vendo aqui. Vou parar aqui. Então, pessoal, só para mostrar para vocês. Bom, então aqui, pessoal, eu preciso saber o rendimento. Para eu saber o rendimento, pessoal, eu preciso dessa fórmula aqui, ó. 1 menos T2 sobre T1. Então, T2 é essa aqui, ó, 320 Kelvin. Então, aqui, ó, é 1 menos 260. Então, aqui, ó, fazendo o cálculo aqui, pessoal, 260 dividido por 320. Dá 0,8125. Então, aqui, ó, 1 menos 0,8125, opa, dá 0,1875. Ou 18,75%. Bom, então, pessoal, essa máquina aqui tem um rendimento de 18,75%.
Então, com isso, pessoal, eu consigo achar qual que é a fonte de calor total. Então, só pegando a minha... E aqui, né? Conecta porque ela está paralela, que é o meu único. Então, aqui, pessoal, eu consigo achar qual que é a... Vou compartilhar de novo aqui. Então, eu consigo achar qual que vai ser o calor da minha fonte quente. Então, a outra forma de relacionar o rendimento é a energia de trabalho, né? No caso aqui é trabalho. É o trabalho dividido pelo calor. O rendimento eu tenho aqui, ó, é 0,1875. Trabalho é 500. Calor é o que eu quero saber. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. Então, Q vezes 0,1875 é igual a 500. Então, aqui, pessoal, eu vou passar o 0,1875 dividindo. Fazendo aqui a divisão, pessoal, 500 dividido por 0,1875 para 2.666,67 joules da fonte quente, ou seja, então aqui, ó, eu tô saindo, ó, aqui o total, ó, a minha fonte aqui, ó, é de 2.666,67 joules. Então aqui eu respondo das questões, ó. Qual trabalho ela pode fornecer e qual é o trabalho máximo operando sobre essas condições, ó. Então é 500 joules, 500 joules, 2.666. Se operando ao contrário, trabalhando no refrigerador, quanto trabalho deve ser fornecido para retirar 1.000 joules de calor? Depois aí, pessoal, estourou o tempo aí, depois eu vou trabalhar com vocês os outros conceitos aí. Certo, pessoal? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida, questionamento aí? Tudo certo, pessoal? Tudo certo, professor. Eu sei que os conceitos aí, pessoal, mas aqui é mais para vocês entenderem mesmo o efeito. Agora, depois a gente vai trabalhar com ciclo inverso. Depois eu vou mostrar os conceitos para vocês aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tiver, então, alguma dúvida, questionamento, me procure. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu vou desejar a Obrigado, todos, professor. então, uma boa noite, um Boa bom fim de noite. semana. Fique com Deus aí. Até a Boa próxima. noite. Tchau, pessoal.